caríssimos irmãos e irmãs que acompanham o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Neste 25º domingo do tempo comum, iremos refletir sobre a primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Amós, capítulo 8, versículos de 4 a 7. Geralmente, optamos por refletir sobre o texto do Evangelho, principalmente aos domingos. Mas desta vez escolhemos a primeira leitura por tratar-se de um texto da profecia de Amós, que é considerado o profeta da justiça social por excelência. A mensagem deste profeta é muito interpelante, possui uma vivacidade impressionante e é sempre atual. Infelizmente, é um profeta pouco utilizado na liturgia dominical. Durante os 3 anos litúrgicos, anos A, B e C, na liturgia dos domingos, Amós é lido somente 3 vezes. Uma vez no 15º domingo do tempo comum do ano B e as outras 2 vezes no ano litúrgico C, que é o ano que nós estamos vivenciando, respectivamente no 25º e no 26º domingos do tempo comum. Portanto, hoje e no próximo domingo. Então, optamos por refletir sobre ele hoje, pela importância da mensagem que o texto da leitura contém, mas também por tudo o que a profecia de Amós representa. Amós profetizou em Israel no século VIII a.C., durante o reinado de Jeroboão II. Foi uma época de grande prosperidade econômica, de expansão territorial e, obviamente, de grande poderio militar. Havia muita riqueza no país, mas, ao mesmo tempo, havia grandes desigualdades, com muita exploração aos pobres. De um lado estava uma minoria privilegiada que nadava na riqueza, usando uma expressão popular, que era a elite do país. Essa classe privilegiada controlava a política, a economia, manipulava os juízes nos tribunais e ainda usava a religião para justificar seus abusos, com a conivência dos sacerdotes. Do outro lado estava uma maioria explorada, massacrada, formada principalmente por camponeses pobres. Eles eram explorados de todas as formas, pela monarquia e pela religião, uma vez que estavam misturadas política com religião. Eram explorados pelos grandes latifundiários, pelos comerciantes, e se recorressem aos tribunais para reivindicar algum direito, lá encontravam juízes corruptos e subordinados. Amós percebeu que um mundo assim não podia ser da vontade de Deus. Por isso ele assumiu a vocação profética para mostrar que Deus não é imparcial. Deus tem um lado na história, que é o lado dos pobres, o lado dos explorados, das pessoas injustiçadas. O livro inteiro do profeta, que contém 9 capítulos, mostra isso. O texto lido hoje denuncia as injustiças praticadas por uma classe específica, a classe dos comerciantes. E chega a ser impressionante a clareza do profeta na sua denúncia, como ele escancara a situação, descrevendo minuciosamente os mecanismos de exploração dos comerciantes. O profeta diz que eles diminuíam as medidas, aumentavam o preço dos produtos, falsificavam as balanças e vendiam o refúgio do trigo, que significa o trigo estragado. E o pior é que esses comerciantes que faziam tudo isso eram pessoas muito religiosas. Eram pessoas que observavam os preceitos, guardavam os dias de repouso e festa, como o sábado e a lua nova. Enquanto participavam das solenidades litúrgicas,
estavam ao mesmo tempo tramando as injustiças que iam praticar no dia seguinte, assim que o comércio abrisse novamente. E os pobres, sendo vítimas de todas essas formas de injustiças, sendo literalmente roubados, terminavam endividados e por isso vendidos por dinheiro, por prata e até por um par de sandálias. Na tradução litúrgica, no versículo 6, aparece o verbo dominar, mas o exato é comprar. De tão endividados, os pobres terminavam vendidos como escravos, até mesmo por um par de sandálias. E é claro que Deus não aprova uma situação dessa. E é isso que Amós mostra. A leitura de hoje mostra os pobres sendo explorados por apenas uma classe específica, a dos comerciantes. Mas, além do comércio, os pobres eram explorados ainda por várias outras classes, como o exército, os sacerdotes, os magistrados, os latifundiários e tudo o que estava a serviço do rei. O profeta sabia que toda aquela situação de injustiça não estava de acordo com o projeto de Deus. Ele tem consciência que quando o pobre é injustiçado, é o próprio Deus com o seu projeto de mundo que estão sendo traídos. Por isso, na conclusão, ele afirma que Deus jamais esquece coisa alguma. Todas aquelas injustiças, resumidas no versículo conclusivo pela expressão orgulho de Jacó, jamais serão esquecidas por Deus. Tudo o que se faz a favor ou contra os pobres é minuciosamente observado por Deus, que sempre toma partido pelo lado mais fraco. É importante, então, perceber a continuidade entre a mensagem de Amós e a pregação de Jesus. E que a coragem do profeta Amós seja estímulo para nós hoje também percebermos o que corresponde e o que não corresponde ao plano de Deus. Que Deus nos dê coragem profética para denunciar as injustiças de hoje à maneira de Amós e Jesus. Um bom domingo para todos.